Quando se trata de carreira, principalmente no setor de tecnologia, a gente precisa tomar muitas decisões importantes. E uma das decisões que a gente precisa tomar é se a gente deve trabalhar para empresas estrangeiras com a promessa de salários altos e projetos desafiadores, ou a gente deve trabalhar para empresas nacionais aqui do Brasil e contribuir, eventualmente, com o desenvolvimento do nosso país. Ao longo desse vídeo, a gente vai abordar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. E eu também vou compartilhar a minha jornada e o porquê que eu decidi trabalhar para o exterior. Então, se você está se perguntando qual é o melhor caminho para seguir, ou simplesmente está curioso para entender quais as consequências de cada decisão, você está no lugar certo. Nós vamos começar aqui falando sobre trabalhar para o exterior, ou seja, para empresas estrangeiras. E nós vamos começar falando sobre as vantagens e vamos seguir para as desvantagens e, por fim, vamos falar de trabalho para empresas nacionais. Falando de vantagens, tá bom? A primeira vantagem que todo desenvolvedor vê é justamente a moeda. A gente, trabalhando para o exterior, um desenvolvedor que começa a trabalhar no exterior, ele começa a receber geralmente em uma moeda mais forte, ok? Não é regra, obviamente, você pode receber em outras moedas, mas geralmente se recebe em uma moeda mais forte que o real. O que isso permite? Permite que você utilize uma estratégia muito interessante, que é a diferença cambial. Você recebe uma moeda mais forte e você gasta numa moeda mais fraca, que é onde você vive. O que acontece, pessoal, nesse modelo, obviamente, em um trabalho remoto, é que o seu salário muitas vezes se multiplica por 4 ou 5 toda vez que você faz isso. Eu vejo muitas vagas começando a ofertar, por exemplo, em torno de $4.000. Isso focado para os Estados Unidos, Canadá, $4.000. Se a gente utilizar uma conversão aí, que o dólar está praticamente 5, a gente está falando de R$20.000. E isso, obviamente, é muito dinheiro quando a gente compara com o salário de um programador aqui numa empresa nacional. É possível ganhar R$20.000 aqui no Brasil? É possível. Existem diversos programadores que têm essa realidade em empresas nacionais também. A grande questão é que $4.000 para uma empresa no exterior seria o salário de um desenvolvedor que está começando nessa carreira. A gente tem salários mais baixos? Tem salários mais baixos. Mas, no geral, a gente tem um salário de um júnior que está começando nessa carreira. Um júnior ganhar cerca de R$20.000 aqui numa empresa nacional é praticamente impossível. Na verdade, eu diria que é impossível, porque não é compatível com a realidade. R$20.000 uma empresa nacional seria mais ou menos um especialista ou um sênior que tenha muitos anos de experiência ali dentro daquela empresa, basicamente ali domina toda a área de negócio e também a parte de tecnologia. Então, assim, tem que ter uma experiência, um background muito, mas muito grande para se justificar R$20.000 de remuneração numa empresa nacional. E essa é a primeira vantagem de se trabalhar para uma empresa exterior, é porque você já pode iniciar a sua carreira ali sendo pro exterior, recebendo um salário muito atrativo, fazendo valer essa diferença cambial. Então, utilizando essa estratégia da diferença cambial, você consegue um salário muito mais alto, sendo que se você fosse trabalhar para uma empresa nacional, você precisaria de muito mais experiência para conseguir o mesmo salário. Então, essa é a primeira vantagem. A gente também tem a possibilidade ali de trabalhar com empresas líderes do mercado, e eu falo em escala global. A gente tem diversas empresas que estão procurando desenvolvedores que são líderes do mercado. Então, essas empresas, elas realmente se posicionam ali trabalhando com tecnologias mais novas, lançando tecnologias, e essas empresas precisam de desenvolvedores. A possibilidade de se trabalhar num projeto com uma escala global é algo absurdamente valioso para o seu currículo. Então, também é uma vantagem, não só para você, como um desafio para a sua carreira, mas também após você concluir esse trabalho, isso vai ter um valor tremendo para quando você quiser procurar novas oportunidades, enfim, as pessoas vão dar muito valor em relação a isso. A gente tem também um fator que eu considero para mim essencial. Na verdade, eu vejo isso como uma das principais vantagens do meu trabalho, Se expor a culturas diferentes, quando você entra numa reunião, a sensação de você estar conversando com uma pessoa da Argentina, outra da Costa Rica, outra da Austrália, outra da Inglaterra, outra nos Estados Unidos e outra no Canadá, isso gera uma diversidade de cultura tão grande que você cresce como pessoa e como profissional, porque a gente tem diversas barreiras, e a gente vai falar isso na parte de desvantagens, mas a gente tem diversas barreiras que precisam ser ultrapassadas para que a comunicação funcione e que o seu trabalho flua. As pessoas do outro lado do mundo também querem trabalhar e elas precisam de você para que esse trabalho funcione. Então, todos estão com diferentes culturas, vieram de lugares totalmente diferentes, mas todos estão correndo pelo mesmo objetivo. E isso faz
faz com que você adquira um pouco do conhecimento daquela pessoa que veio de outro lugar do mundo, essa pessoa adquira um pouco do conhecimento que você tem também, sendo que vocês são de culturas totalmente diferentes, e vocês dois ali, em prol de um objetivo comum, vocês vão deixar de lado as diferenças culturais ali no trabalho para conseguir atingir esse objetivo em comum. Isso é muito valioso, porque você cresce como pessoa e você cresce como profissional. Essa habilidade, se conseguir trabalhar com times internacionais, é algo muito legal e muito valioso para o seu currículo, porque isso vai te permitir a trabalhar em qualquer projeto. Então você se torna um profissional mais versátil ali. A gente tem também uma vantagem de acesso a tecnologias ali de ponta no mercado, ou seja, tecnologias que estão sendo lançadas agora. Geralmente essas empresas que estão no topo, né, são líderes do mercado, elas não podem se dar ao luxo de deixar a tecnologia ou a velocidade ali daquela empresa ser um problema. Então elas sempre estão tentando projetos novos, estão implementando coisas novas, e muitas vezes quando elas conseguem, as outras empresas que estão se espelhando nela também começam a utilizar essa tecnologia. Então, se você faz parte de um projeto desse, aprende a utilizar essa tecnologia, você vai ter uma gama ali no mercado, uma possibilidade muito maior de conseguir migrar para uma outra empresa, porque você já é uma pessoa que tem experiência nessa tecnologia. Então, isso é algo muito legal, muito bom para sua carreira e para o seu currículo. E o último aqui que eu considero também uma vantagem tremenda, obviamente, quando a gente está falando aqui no trabalho remoto, né, que é o foco desse vídeo, a gente paga menos impostos. E por que isso acontece? Porque o modelo de trabalho, ele é um modelo de trabalho onde você abre uma empresa, essa empresa sua, ela presta um serviço para a empresa estrangeira. E o que acontece nesse modelo de trabalho? Quando você tem uma relação entre empresa e empresa, aqui no Brasil a legislação permite que você pague muito menos impostos do que se você tiver, por exemplo, uma carteira assinada. Existem possibilidades de você trabalhar aqui com projetos internacionais de carteira assinada? Existem. Mas aí a grande diferença vai ser que essa empresa vai ter que ter representatividade aqui no Brasil, ou seja, ela vai ter que ter um escritório aqui dentro, ela vai pagar todos os custos relacionados a isso, tudo isso para ela assinar a sua carteira, e a maioria dessas empresas escolhem não fazer isso, justamente pela quantidade de regras que nós temos aqui, a burocracia e os impostos que ela vai ter que pagar se ela resolver tomar essa decisão. Então a maioria é relação PJ-PJ, né? E o que isso vai te proporcionar? Vai te proporcionar que você pague muito menos impostos. A gente precisaria de um vídeo só sobre isso para eu conseguir te explicar qual que é a grande diferença. Mas basicamente você pode ver aí que hoje, se você é um programador que ganha na casa dos 10 mil reais, você sabe, né, que o seu salário está sendo descontado praticamente pela metade. Quando você paga todos os impostos ali, os 27,5% descontado na folha, o seu INSS, imposto sindical, enfim, outros impostos que existem, chega praticamente a 40 e poucos por cento da sua folha, FGTS, por exemplo. Então, o seu salário bruto ali, na verdade, grande parte vai estar sendo repassado para o governo, né? E você mesmo que está trabalhando ali para receber aquele valor, no final do mês não consegue ver aquele valor chegar inteiro na sua mão. Isso acontece para PLR, bonificações, enfim, para tudo. Quando você trabalha para o exterior, você recebe esse dinheiro, depende do enquadramento, né, da tua empresa, mas em média se paga ali entre 8 a 12% de imposto em cima do valor recebido. Então, se você recebe, por exemplo, um valor dos Estados Unidos de 20 mil reais, você vai receber ali na sua mão mais ou menos uma quantia ali entre 17,5 e 18 mil reais na sua mão para você pagar, e tudo legalizado. Então você pode utilizar esse dinheiro. Diferentemente, se você recebesse 20 mil reais no CLT, você receberia em volta ali de uns 12 mil reais limpo na sua mão, porque você tem todos os descontos. Pagar menos imposto, uma grande vantagem aqui que eu vejo no trabalho pro exterior remoto, tá bom? Isso me leva a mais uma vantagem aqui que eu vejo em receber uma moeda mais forte, que é justamente o investimento que você pode fazer com essa moeda estrangeira. De uma forma geral, se você mantém parte do seu capital, parte do seu dinheiro ali em uma moeda estrangeira mais forte como o dólar ou o euro, o real sempre tende a desvalorizar em relação a essas moedas. Por quê? Porque a gente tem um efeito chamado inflação, e a inflação nessas moedas que são mais fortes são menos perceptíveis, né? Por que isso acontece? Porque eles são amplamente utilizados por muitos países, por trocas, enfim. Enquanto o governo emite mais moeda, ele vai lá, imprime mais papel, né, para soltar no mercado, demora mais para isso acontecer, diferentemente aqui no Brasil. E também por outras políticas econômicas, né, que a gente tem aqui no Brasil, que fazem com que essa moeda se desvalorize muito mais rápido. Então, o que acontece é o seguinte: quando você recebe isso numa moeda estrangeira, se você apenas deixar esse dinheiro, já vai ser uma
valorização. Você já vai ter uma valorização ali a médio e longo prazo, que você vai conseguir ver. Às vezes cai, às vezes sobe, mas a médio e longo prazo você sempre vai ver uma valorização. Você pode pegar o histórico aí, desde quando a gente teve aí o plano real até o momento, você vai ver que a gente chegou a ser 1 para 1 pro dólar e hoje em dia a gente tá 5. Então, quem salvou o dólar naquela época, hoje em dia multiplicou seu patrimônio por 5, né? Basicamente, pessoal, a gente recebendo, né? Quando o desenvolvedor ali, ele recebe em uma moeda mais forte, estrangeira, ele consegue realizar investimentos. Então, além dele deixar o dinheiro dele numa moeda mais forte, que vai ter uma valorização por si só, ele ainda consegue realizar investimentos lá fora e fazer esse dinheiro trabalhar com ele. Como que ele pode fazer isso? Investindo em ações, investindo na renda fixa deles lá, seja do país que ele quer investir, ou outros tipos de investimento, e gerar uma bola de neve, porque ele tá ganhando, o rendimento dele vai ser numa moeda mais forte, que vai se valorizar em relação ao real também. Então, é uma grande vantagem. E se você recebe em real e quer fazer esse mesmo jogo, né, de passar isso para o dólar, o que vai acontecer é que você vai precisar de uma empresa fazer isso, geralmente um banco, e eles cobram uma taxa chamada spread. Então, eles vão comer parte do seu capital para passar isso para uma moeda mais forte. E aí, o seu investimento que você tá fazendo lá tem que, no mínimo, cobrir esse spread, senão não faz sentido, né? E a gente tem também a questão do trabalho remoto. Hoje em dia, né, o mundo ali pós-pandemia, a gente vê vagas remotas cada vez mais escassas, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque na pandemia, vagas remotas, né, eram muito fáceis de se acharem, justamente porque as empresas precisavam de funcionários e precisavam que a sua empresa continuasse funcionando, porque o trabalho presencial não estava sendo liberado em muitos estados, né? Muitas lojas fecharam, então era comum achar trabalho remoto. Porém, essa realidade mudou. Muitas empresas agora dão valor, seja no exterior ou até aqui na parte nacional, mas eu vejo na parte nacional também uma necessidade maior de voltar aos escritórios, né? A gente vê grandes empresas aí, por exemplo, como Itaú, obrigando aos funcionários de certas regiões a voltar ao escritório 3, 4 vezes na semana. Para quem estava acostumado a trabalhar remoto, trabalhar de casa ou, enfim, viajar trabalhando, isso é um grande problema. O que é mais difícil de se acontecer aqui no exterior. Por quê? Porque por times internacionais, se você quer ter um time internacional, ou você vai subsidiar aqui que todo mundo vá para os Estados Unidos, e isso é caríssimo para as empresas ou para o país que você gostaria, né? Ou o que vai acontecer é que você tem que abrir mão desse presencial, pelo menos de parte do time estar presencial, em prol de ter um time internacional, em prol de ter pessoas de vários lugares trabalhando e fazer uso, por exemplo, do fuso horário diferente, né? Para ter um funcionamento 24 horas por dia. Então é muito mais complicado para as empresas que trabalham, né? Que contratam aqui desenvolvedores ou até outros funcionários de forma remota, trazerem essas pessoas para o escritório, porque o custo é muito maior. Obviamente, elas podem fazer isso, e eu já vi diversos casos que elas convidam as pessoas, olha, venha para cá, a gente subsidia, a gente paga, vem para cá, e aí você pode ficar trabalhando daqui. Mas é muito mais difícil acontecer. Então, é uma maneira de se proteger. Se você consegue uma vaga no exterior, trabalhando remotamente, é muito menos provável que essa empresa vai te obrigar, através de uma política, a voltar para o escritório do que uma empresa nacional, tá bom? Então, essa também é uma das vantagens que eu vejo. Agora a gente vai falar das desvantagens. Eu sei que tem muita gente nesse vídeo que queria saber, pô, Gabriel, o que tem de ruim de trabalhar para fora? Calma aí que eu vou explicar. E muita coisa que eu coloquei aqui pode ser bom para algumas pessoas ou pode ser ruim. A primeira coisa que eu senti quando eu comecei a trabalhar de forma remota para o exterior, eu senti uma barreira linguística grande. Porque uma coisa é você fazer um cursinho de inglês e conversar ali o básico com pessoas que têm o mesmo nível que você. Outra coisa é você cair num ambiente de trabalho onde você tem a pressão de ser um profissional e conseguir cumprir, exercer a sua função e conseguir se comunicar de forma efetiva em uma língua que não é nativa. Isso é totalmente diferente. Eu nunca cometi 2 erros iguais no trabalho, quando se fala de barreira linguística, né? Porque o que acontece é que quando você erra no trabalho, quando você tá falando e você erra e você percebe que você erra, você se cobra muito mais do que, por exemplo, uma sala de aula de inglês, que aquele ambiente é preparado para você errar. Mas no trabalho, você não pode errar, porque esse é o seu trabalho. Você tem que conseguir cumprir isso aí. Então, a barreira linguística, às vezes, ela gera uma barreira para você entender o que a outra pessoa tá falando. Às vezes, ela não tem uma comunicação muito boa, você não consegue entender o que ela tá falando e você não consegue se comunicar de maneira efetiva. Isso gera problemas de comunicação, como se você está criando algum requisito e a pessoa não entende, é muito mais difícil, né? E também a gente tem aqui a parte da cultura. As pessoas, elas vieram de partes diferentes do mundo com cultura completamente diferente. Então, você precisa entender que nem sempre a pessoa, ela sabe o que você tá querendo dizer ou ela tem os mesmos conhecimentos prévios que você tem. Vai existir situações onde as coisas vão ficar confusas, porque você acha que a pessoa entendeu porque você pressupõe que ela
ela tem um conhecimento e ela não entendeu. Então tudo tem que ser muito explicado para não ter confusão nenhuma. Agora, se você trabalha de forma presencial, existem esses dois empecilhos que eu falei, né, que é a barreira linguística, a adaptação à cultura, mas também tem o estilo de vida, porque geralmente de forma presencial você vai ter que mudar tudo na sua vida, né? Você vai ter que mudar, viver em um país diferente, você vai ter que se adaptar à cultura daquele lugar ao estilo de vida daquele lugar. Mais uma barreira aí, tá bom? Diferenças de benefícios. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais senti, tá? Quando eu saí ali do CLT para trabalhar PJ, talvez você trabalhe PJ aqui no Brasil, você não sentiria tanto. Eu senti bastante por questão de férias, então não existe essa questão de férias remuneradas, principalmente se você tá trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos. As férias, elas até existem. Algumas empresas fazem alguns planos, como por exemplo, cada 30 dias que você trabalha, você ganha um para folgar, e você não tem todas aquelas regras que as empresas nacionais têm, né? Como por exemplo, se você for tirar primeiras férias, tem que ser no mínimo 15 dias, tal, e várias regras. Não, lá você pode tirar o tempo que você quiser. Se você tem, você pode tirar. Eu tenho 4 dias, eu vou tirar toda sexta. Cara, você pode fazer. A questão é, isso vai atrapalhar o seu trabalho? É muito mais uma questão de consciência do que você tá fazendo, se você tá deixando essa empresa na mão, ou as pessoas que estão ali na mão, por conta de um lazer que você quer ter. Então você precisa realmente pensar 2 vezes antes de fazer. Tem que ser muito bem combinado para você conseguir tirar essas férias aí. E algumas empresas oferecem benefícios, como por exemplo, cara, você pode folgar aí no teu feriado nacional, não tem problema nenhum, e a gente paga. Tem muitas empresas que oferecem isso, mas de uma forma geral, não é igual aqui no Brasil, que a cada ano a gente tem ali 30 dias de férias remuneradas. Isso aí não existe, tá? 13º também é outra coisa. Aqui no Brasil a gente recebe o 13º ali. A gente não recebe isso se você for trabalhar no exterior ou até como PJ aqui no Brasil, você não vai receber isso. Mas qual que é a vantagem? A remuneração é muito maior. E justamente o seu salário, muitas vezes, ele não é maior aqui na carteira assinada porque o seu patrão ele já descontou o seu 13º. Se o ano só tem 12 meses, como é que ele te paga o 13º? É uma matemática básica. Ele pega os seus 12 meses de rendimento e divide por 13. Ele vai te pagar aquela quantia dividida por 13. Então, isso daí eu vejo como um benefício mascarado aqui no Brasil, mas enfim, coloquei porque muita gente gosta do 13º e não entende a lógica por trás. Então eu coloquei ali justamente porque você não vai ter isso. Convênio médico, muito difícil empresas do exterior oferecer, pode ser que ofereça. Geralmente você vai ter que pagar do seu bolso e também não tem nada de benefício de alimentação nem refeição. Então, tudo que você receber ali, você vai fazer a conversão e você vai gastar do teu próprio bolso. Podem existir outros benefícios aqui que eu não coloquei, podem existir, mas de uma forma geral, num contrato você não vai ter muitos benefícios, tá bom? Os benefícios que estão ali é o seu salário combinado e aí você se auto-organiza para poder pagar as suas coisas aí. A gente tem também a diferença na rescisão contratual. E eu coloquei como possível porque vai depender justamente da empresa que tá te contratando e do contrato que você fez. Talvez eu estou trabalhando com uma empresa, o outro desenvolvedor tá trabalhando, mas o contrato é totalmente diferente. Na maioria dos contratos, se você vai sair ou se a empresa quer te demitir, no mínimo ela tem que avisar com 15 dias de antecedência. Na maioria dos contratos. Então, no máximo que você vai receber, se ela for te demitir, são mais 15 dias de salários, meio salário, né? E aí você vai ter que se organizar através disso. Caso não esteja mais interessante para você, você fala para a empresa também, olha, 15 dias daqui, eu tô indo embora. E a empresa também não tem nada que ela possa fazer em relação a isso. Caso dê algum problema, a empresa não me pagou e tal, cara, é muito difícil. Ela não tem representatividade aqui no Brasil, é muito difícil você conseguir processar aquela empresa lá. Você até pode entrar com uma ação na justiça e a justiça do Brasil vai tentar conversar com a empresa, seja dos Estados Unidos, Canadá, na Europa, enfim. Mas, cara, se já é lento aqui, imagina essa comunicação acontecer. Eu nunca ouvi falar de um caso que foi bem sucedido, que deu algum problema e o cara conseguiu ressarcir, né, uma quantia através da justiça, utilizando os meios legais que a gente tem. Então, é realmente complicado quando você trabalha com uma empresa que não tem representatividade aqui, você tem que diminuir no máximo os riscos, porque caso essa empresa ela vá à falência ou fique te devendo dinheiro, é muito difícil você conseguir recuperar isso de forma judicial. Seria muito mais fácil se fosse uma empresa nacional, porque ela tem um CNPJ aqui, a justiça vai conseguir obrigar ela a fazer, mas se for num caso de falência também, muito provavelmente você não vai receber. Eles pagam, tem uma lista de credores lá, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem uma ordem de pagamentos. Então, é também uma diferença. Bom, e as outras duas aqui são coisas mais pessoais, tá? Que eu senti. Quando eu fui fazer os testes, cara, eu senti uma alta concorrência, muita gente querendo trabalhar, porque eu saí de uma concorrência nacional apenas para concorrer com o mundo inteiro. No caso, eu trabalho para uma empresa americana, eu tava concorrendo com americanos, tava concorrendo com canadenses, tava concorrendo com os latino-americanos, todos os países aqui, né? Pessoas da Europa, pessoas da Austrália, enfim. Então, a concorrência é muito maior. Indianos, né? A gente tem muito indiano aqui na parte de tecnologia e eles são muito bons. Você precisa ser uma pessoa que tem experiência
experiência, um conhecimento prévio, um currículo bom, boas passagens, sabe se expressar, sabe se vender. Você tem que sempre estar atualizado, ter certificações, porque a concorrência é alta. Você precisa ter tudo isso para adentrar e também se manter atualizado, porque se você não se manter, vai ser muito difícil uma realocação, caso seja necessário. E por último aqui, gestão empresarial. Por quê? Se você trabalha remoto, você vai ter que abrir uma empresa para receber o seu dinheiro lá de fora. Gabriel, tem como eu receber como pessoa física? Cara, tem como. Só que a questão é que você vai pagar 27,5% de imposto em cima de tudo que você receber. Quando você abre uma empresa, você recebe a mesma quantia, você vai pagar muito menos imposto, como 8 a 12%, dependendo ali da tua área de atuação. É muito mais valioso você ter uma empresa aberta para prestar serviço como um freelancer para a empresa do que você receber ali como pessoa física. Essa gestão empresarial é algo que você vai ter que entender. Você vai ter que entender tipos de empresa, guias de imposto que você está emitindo, os momentos que você vai ter que pagar, e você vai ter que ter um mínimo conhecimento financeiro para conseguir manter aquela empresa, saber o que é caixa, se você pode tirar todo o dinheiro, se não pode, enfim, os impostos que você está pagando, dívidas da tua empresa, enfim, como um empresário realmente, você tem um CNPJ no seu nome, você é responsável por isso e você vai ter que entender. Felizmente, tem empresas que ajudam na contabilidade de desenvolvedores que trabalham no exterior ou até de freelancers. Então, eu recomendo altamente, se você não tem experiência com contabilidade e quer trabalhar para o exterior, contrata uma boa empresa de contabilidade que vai ser sua parceira e vai te ajudar a te explicar esses conceitos, porque se você não sabe esses conceitos e você tenta fazer por conta própria, muito provavelmente você vai perder dinheiro e vai ter problemas na parte fiscal. Por que isso acontece? Porque a burocracia é grande. Para você emitir, abrir uma empresa e fazer tudo do jeito certo, exige anos de estudo. Então, se você tentar se aventurar a fazer o trabalho de um contador por conta própria sem entender nada, muito provavelmente vai dar problema, tá, pessoal? Eu realmente recomendo que você escolha uma empresa de contabilidade que seja a sua parceira. E agora a gente vai seguir para a próxima parte. Agora a gente vai falar de empresas nacionais, tá? E eu deixando claro que eu tô falando aqui tudo com base na minha experiência, o que eu já vivi, os lugares que eu passei e trabalhei, né? Então, as vantagens que eu vejo aqui é na minha visão, tá bom? Talvez você que trabalha para uma empresa nacional aí como desenvolvedor, você tenha outras visões de vantagens e desvantagens. E aí eu deixo o convite para você fazer aqui o teu comentário para a gente trocar essa ideia aqui e compartilhar esse conhecimento. Então aqui, trabalhar para empresas nacionais, as vantagens que eu vejo aqui, primeiramente, uma coisa que eu sinto muita falta, integração de cultura de trabalho local. Quando você trabalha no mesmo ambiente, que pessoas que são da mesma pátria ali ou que têm a mesma cultura, elas estão imersas ali no mesmo ambiente, cara, tem muito mais uma facilidade de você trabalhar junto com essas pessoas, de você entender, porque vocês viveram mais ou menos os mesmos momentos, você tem mais ou menos os mesmos conhecimentos. Sei que o Brasil é um lugar grande, mas de uma forma geral, brasileiros se entendem. E eu trabalho com brasileiros hoje de forma remota e eu vejo a diferença, né? Quando eu trabalho com pessoas de fora e tô conversando com brasileiros, cara, a comunicação flui muito mais fácil. Não só pela barreira linguística, mas uma questão cultural, tá bom? E aí a gente tem também a questão de comunicação com colegas. Uma das coisas que eu sinto falta também, pessoal, é, cara, ir na empresa, tomar aquele cafezinho, conversar com as pessoas, se integrar, porque trabalho não é só ali chegar, fazer o seu serviço e sair, mas também as relações e as amizades que você cria no meio tempo, né? Então isso é muito legal. Então quando você trabalha numa empresa nacional, lógico, você trabalha de forma remota, às vezes existe uma barreira, mas se você trabalha de forma presencial, cara, você consegue ir lá, conversar com a pessoal, ter acesso a justamente desenvolvedores ou chefes com perfis de liderança, né? E conversar com essas pessoas, aprender muito mais, criar uma relação entre elas, uma relação que você vai levar ali pro resto da sua vida. Isso é possível fazer na parte exterior, quando você trabalha pro exterior? É possível, mas a questão é que tem uma dificuldade a mais, justamente por essa questão cultural, também porque, cara, se você não tem um contato presencial com essa pessoa, tem uma barreira a mais que você vai ter que passar, né, para criar essa relação. Então eu vejo como uma vantagem. Eu gostava muito quando eu trabalhava nas empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, como Itaú, o Kabum, a ACT, eu gostava de ir lá conversar com as pessoas, conhecer as pessoas presencialmente para entender, justamente sentir a empresa, né? Bom, a gente tem aqui maior facilidade de crescimento profissional em liderança em empresas locais. Eu senti isso em todas as empresas que eu passei. É muito mais fácil você conquistar um cargo de liderança já aqui no Brasil do que se você for para fora e conquistar um cargo de liderança lá. Por quê? Primeiro, você tem uma barreira linguística muito complicada. Se você almeja ser uma pessoa que trabalha com liderança de pessoas, a sua comunicação tem que ser muito afiada. Isso significa que você tem que ser fluente, cara. Você vai ter que falar com as pessoas de uma forma fluente. Muitas vezes você vai ter que liderar pessoas que são fluentes. Então você não pode se dar o luxo de não saber falar a língua dessa pessoa. Isso é muito complicado. Geralmente as empresas, né,
né, seja aqui no Brasil ou lá fora, tendem a preferir pessoas do mesmo país para perfis de liderança. Isso acontece porque tem uma facilidade na língua e também porque a maioria dessas empresas, né, desses grupos, são empresas que cresceram através de famílias, enfim, e relações de pessoas daquele país. Em cargos mais altos, você vê pessoas do mesmo país que a empresa foi fundada. Aqui no Brasil também, se você é um desenvolvedor e você começa a crescer na carreira e escolhe a parte de gestão, eu vejo como algo muito mais possível você se tornar um diretor que lidera 200 pessoas se você trabalha para uma empresa nacional. Tem a questão da remuneração, que eu não vou entrar no ponto aqui agora, mas é muito mais fácil, né, pessoal, para você conseguir aqui no Brasil, conseguir um cargo de liderança do que você conseguir um cargo de liderança no exterior, tá bom? E a gente tem aqui também uma possibilidade de contribuir com o nosso país de origem. Então, quando você trabalha aqui para o seu país, provavelmente você vai fazer projetos que vão impactar a vida das pessoas que vivem aqui e você vai sentir na pele o que é conseguir, né, desenvolver um trabalho para essas pessoas que estão morando no seu país e você está efetivamente contribuindo com a sociedade aqui. É uma vantagem, eu vejo como uma vantagem. Muitas pessoas não ligam, mas eu adorava o sentimento quando eu ia no local de trabalho do cara que eu ajudei a melhorar o dia ou facilitar um processo que ele fazia ou um sistema que está ajudando ele. Eu via aquilo lá mudando e impactando milhares de pessoas com projetos nacionais. E isso para mim era um motivo de grande orgulho, de satisfação pessoal, tá? Então eu vejo também como uma vantagem. E a gente tem os benefícios, né? Eu já citei aqui para vocês. Benefícios, alimentação, refeição, convênio de saúde, 13º, enfim, todos os benefícios de uma CLT da vida. Óbvio, se você for um PJ, você provavelmente não vai ter todos esses benefícios, mesmo trabalhando para uma empresa nacional, tá bom? Mas a maioria dos desenvolvedores trabalham, né, como CLT, então eu tô falando de uma forma geral. E a gente tem as proteções legais. Por que eu coloquei dentre aspas aqui? Muitas dessas proteções, hoje em dia, elas só são escritas ali no papel, porque nada impede uma pessoa te demitir, como a gente vê como os layoffs lá, independente se você é CLT ou PJ, nada impede. Se ela quer te demitir, ela vai te demitir. O governo não vai conseguir te proteger disso. A gente tem também as outras proteções que existem, muitas vezes elas não se efetivam. Muitas das proteções que você acha que você tem, no final, elas pouco importam. A grande verdade é essa, né? E a gente tem, por exemplo, algumas ajudas, como, cara, se eu for demitido, eu tenho acesso ao seguro-desemprego e tal. Isso pode ser facilmente mitigado se você recebe uma quantia maior e você consegue justamente fazer o teu controle de gastos para caso você for demitido, você tem ali um dinheiro guardadinho que você pode utilizar até você conseguir arrumar um outro emprego. Essa gestão financeira, ela resolve muitas dessas proteções legais. Eu acho que a gente tem essa síndrome, né, aqui no Brasil, de que o brasileiro não sabe investir, o brasileiro não sabe se cuidar, o brasileiro, ele precisa do governo para ajudar nessas coisas. A grande verdade é que nessa mentalidade de hoje em dia, a gente paga muito imposto e a gente tem pouco benefício. Essas proteções, para mim, já deixaram de ser uma vantagem tem um tempo, mas tem muita gente que considera como proteção. Então eu coloquei aqui, tá bom? E agora a gente vai falar das desvantagens de se trabalhar aqui para uma empresa nacional em relação a uma empresa do exterior. Tá? E justamente a gente começa com um ponto mais óbvio, né? A remuneração, ela é inferior. De uma forma geral, é muito difícil essas empresas conseguirem competir com uma empresa que paga numa moeda mais forte. Durante a minha experiência, todas as vezes que eu vi um desenvolvedor conseguindo um emprego pro exterior e ele foi negociar com a empresa nacional, é aquele mesmo sentimento, tipo, pode ir, cara, porque a gente não tem como cobrir isso aí. O diretor tá ganhando isso aí, então não tem como a gente pagar para um desenvolvedor fazer isso aí, sabe? Então é algo muito discrepante mesmo. E justamente isso acontece por conta do segundo ponto também, é um contribuinte, né? Pagamento de mais impostos, né? A empresa, ela paga geralmente o dobro do que você recebe e você tem mais o desconto quando você vai receber. Obviamente isso impacta pra caramba na remuneração que a gente pode oferecer para um desenvolvedor com carteira assinada, né? A gente tem também possíveis limitações de recurso e tecnologia de ponta. Por que eu tô falando isso? Porque tem empresas aqui do Brasil que trabalham com tecnologia de ponta, mas isso não é uma regra. Então pode acontecer de você entrar em empresas que são extremamente engessadas e que vão te causar essa sensação que você tá trabalhando com tecnologia legada, que ninguém mais trabalha com isso, que o mercado já foi para frente e você ainda tá trabalhando com uma coisa que não tem mercado e que pode se estagnar na tua carreira. Isso pode acontecer. Também pode acontecer com a empresa do exterior. Também pode acontecer com a empresa do exterior. Mas de uma forma geral, eu vejo aqui no mercado do Brasil uma barreira maior para que essas tecnologias entrem. Parece que a gente tá, na maioria das vezes, um passo atrás dessas empresas que estão no topo. Então, sempre quando eles fazem, aí demora um tempo, aí depois essa tecnologia vem aqui e começa a pegar. Realmente tem uma barreira, mas isso não é regra. Pode ser que não aconteça. Outra coisa que pode ser que não aconteça também, mas que eu vejo em algumas empresas locais, menores, é a estagnação ou falta de oportunidade. Já vi desenvolvedores trabalhando
trabalhando para a mesma empresa por 10 anos e sem promoção. Pode acontecer em empresas maiores, empresas mais comum em empresas menores, locais ali, mas isso acontece porque existe uma barreira muito grande para essas empresas crescerem, seja por conta da gestão delas, do mercado, da concorrência, mas isso pode acontecer, ela pode ficar estagnada ou ter falta de oportunidade de crescimento causado por esse problema no crescimento da empresa, né? Empresas locais, elas tendem a ter mais esse problema do que empresas maiores, mas também acontece em empresas maiores, tá bom? E a gente tem também uma última desvantagem que eu vejo, na minha opinião, que eu sou um dos grandes defensores aqui do trabalho remoto, né? E as vagas remotas estão cada vez mais difíceis de se encontrar. Eu vejo que as empresas perdem muito. Quando uma empresa implementa uma política, é obrigatório voltar para o escritório, não sei quanto tempo, 3 vezes na semana. Geralmente, quem não quer voltar para o escritório e tem uma condição, tá bem posicionado no mercado, o que essa pessoa faz? Ela arruma outro emprego e vai embora. E aí deixa aquela empresa lá sem o conhecimento que essa empresa tinha e, enfim, ela vai ter que continuar e seguir porque foi uma escolha que ela fez, certo? Não estava sendo mais interessante para os dois. Agora, quem não tem opção, pessoa que tá ali, que não consegue arrumar outro emprego, cara, ela vai voltar. Mesmo que ela não queira, ela vai ter que voltar porque ela tem as contas dela para pagar e ela vai ter que seguir. Então a gente vê um êxodo de desenvolvedores, um grau muito bom de conhecimento, indo para as outras empresas justamente porque eles podem escolher se eles querem trabalhar para o interior, se eles querem trabalhar para uma empresa local, para uma empresa grande, para uma empresa no exterior, enfim, eles escolhem. Então eu vejo isso muito claro nessa nova cultura de volta ao escritório, os desenvolvedores estão indo e essas vagas estão ficando cada vez mais difíceis. E aí o que acontece? Se você não consegue achar nenhuma vaga remota que tenha todas as condições que você procura e também te aceite, né? O que acontece é que você vai ter que buscar ou aceitar uma empresa presencial, muitas vezes em São Paulo. Aí, se você não mora em uma cidade grande como São Paulo, você tem que ir para lá, o seu custo de vida aumenta muito, já aquela remuneração já não é mais suficiente. Então, pessoal, é bem complicado. Vagas remotas estão cada vez mais difíceis e você precisa se manter atualizado para combater isso aí, seja para trabalhar no exterior ou para empresas nacionais, tá bom? Agora que a gente já sabe as vantagens e desvantagens de cada um, e isso, obviamente, na minha visão, a gente tem que entender o que é um bom trabalho. Por muito tempo, o trabalho ele foi visto aqui como algo para ser feito o mais rápido possível. E era associado à dor, era um sofrimento. A gente tinha que fazer o mais rápido possível para poder acabar logo e ir para casa. Isso é uma visão que vem de muito antes, né? Não é de hoje que isso acontece, porque o trabalho ele sempre foi associado a isso, a coisas difíceis de serem feitas. E isso vem mudando com o entendimento das pessoas que o trabalho ele é uma parte da nossa vida e não é o todo. A gente tem que ter equilíbrio sobre essas coisas. E eu sempre pensei durante a minha carreira que o trabalho ele era só um ponto, mas eu precisava de outras coisas. E eu vejo isso com as novas gerações. As novas gerações que vêm vindo, né, como a minha geração, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas já têm isso dentro de si. Elas não aceitam qualquer trabalho simplesmente porque paga bem ou tem uma segurança. Não, elas querem o equilíbrio, elas querem tudo, que é a satisfação do trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente o trabalho ele sempre foi visto dessa forma, e aí isso foi mudando com o passar do tempo. As gerações mais recentes, elas já não consideram somente uma boa remuneração e a segurança como tudo. Não, tem que ter mais coisa, e aqui eu trouxe algumas outras coisas que são levadas em consideração. A satisfação do trabalho, o clima na empresa, relações com as pessoas que estão ali dentro da empresa e trabalham com você, saúde física, ou seja, que está muito ligado com o tempo livre. Se eu tenho tempo para se exercitar ou tem uma saúde psicológica, tem muitas empresas que oferecem até psicólogos para as pessoas tratarem problemas do dia a dia dela, enfim, para melhorar a saúde psicológica dela. O tempo livre que essa pessoa tem, essa é uma pessoa que trabalha 14 horas por dia e depois não tem tempo de fazer mais nada, ou é uma pessoa que, cara, consegue ali equilibrar o trabalho com a vida pessoal, consegue ter um tempo com os filhos, consegue passear no parque, consegue fazer o que gosta. Isso também tem. A remuneração é uma remuneração digna, faz sentido para aquele trabalho que aquela pessoa está fazendo, está compatível com o mercado. Essa é uma das coisas também. Ela tem reconhecimento no que ela faz, ela está aprendendo e geralmente na parte de remuneração, eu, pelo menos, né, sempre vi como uma balança. Se eu entro numa empresa e eu tô aprendendo muito,
eu aceito ganhar menos. Se eu entro numa empresa e eu tô aprendendo pouco, necessariamente eu preciso ganhar mais, porque uma coisa tem que equilibrar a outra. Se você não a está aprendendo e não ganha bem, né, não é bem remunerado, cara, você tá no pior dos dois mundos, porque vai existir empresas que vai te oferecer um bom aprendizado mesmo que te pague menos. E aí você pode utilizar esse aprendizado ao seu favor para alavancar a tua carreira, tá? E eu botei uns 3 pontos aqui porque, cara, isso aqui é muito pessoal e é a pergunta que eu faço para você. O que é um bom trabalho para você? Para mim, um bom trabalho é um equilíbrio de todos esses fatores, mas cada pessoa tem os fatores que importam para ela. E eu vou finalizar esse vídeo justamente com essa pergunta. O que é um bom trabalho para você? Se você acha que um bom trabalho ele se baseia apenas em segurança e remuneração, ótimo. Se é algo que te faz feliz, tudo bem. Comenta aqui embaixo no vídeo para todo mundo saber também e a gente conseguir discutir o que é. Então a gente chegou no final desse vídeo, espero que você tenha gostado, que eu tenha contribuído aqui um pouquinho com essa minha visão, minha experiência de se trabalhar para o exterior, trabalhar nacionalmente, né, para empresas aqui do Brasil. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um, na minha opinião, e sobre a relação do trabalho. O que é um bom trabalho, né? E eu peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, comente aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito, para me ajudar e me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E também, se você quiser deixar sugestão para os próximos vídeos, eu vou ler todos os comentários e com certeza vou levar em consideração cada comentário de vocês, tá bom? Desligando aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!